programa Caminho de Sucesso recebe com muita satisfação no dia de hoje o professor Reginaldo Dias, que é professor da Universidade Estadual de Maringá e também historiador. Professor Reginaldo, muito obrigado pela sua presença e vir aqui nos prestigiar hoje. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui com você, Yamazaki, e com seus espectadores também do programa Caminhos do Sucesso, porque nós da universidade temos um pouco de solidão, a gente pesquisa as coisas, estuda, e às vezes a gente fica no circuito interno, e a gente sempre gosta muito dessas oportunidades de falar para um público mais amplo, como é o seu público, do espectador do programa Caminhos do Sucesso. O professor Reginaldo Dias, ele é formado na Universidade Estadual de Maringá em História. Além disso, possui mestrado concluído em 1997 na Unesp São Paulo. No ano de 2004, concluiu o doutorado também na Unesp e agora está concluindo pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou parar aqui, que eu sei que o currículo seu é extenso, senão nós vamos fazer uma autobiografia e não vamos falar sobre história, né, professor? Certo. Então vamos lá. Professor, eu sei que o senhor deve ter uma trajetória rica da sua vida e eu gostaria que o senhor narrasse a sua trajetória até chegar à condição de professor de História Contemporânea da Universidade Estadual de Maringá e que hoje sabemos o senhor é um dos grandes expoentes da disciplina de História. Bem, eu sou maringaense por adoção, eu não nasci aqui, né, mas eu cheguei aqui com 3 anos, eu nasci em Marialva, aqui ao lado. Certo. Mas como eu não tenho nenhuma memória fora de Maringá, eu posso dizer que sou maringaense pleno, embora também goste muito de Marialva. Certo. A minha trajetória escolar eu realizei em Maringá, estudei no Colégio Oswaldo Cruz, no Colégio João 23 aqui perto, no Instituto de Educação, e depois a Universidade Estadual de Maringá. Depois saí para fazer pós-graduação apenas. Eu estou na universidade desde 1991, eu me graduei e depois fiz uma especialização ainda, aí eu fiz o concurso, depois segui essa trajetória da pós-graduação, né? E a pós-graduação me permitiu também me dedicar à pesquisa acadêmica. E eu voltei meu interesse para estudar a história de Maringá e a história do Paraná, entre outros temas. E com isso eu publiquei alguns livros sobre a história local. Às vezes são livros coletivos, em que a gente divulga a minha produção e a de colegas, mas também alguns livros exclusivamente meus sobre a história de Maringá. Professor, o senhor que dedica bastante à história, e eu gostaria que então falasse da importância da história na formação intelectual e cultural das pessoas em geral, e também o desenvolvimento da capacidade de percepção e discernimento dos fatos que geralmente edificaram a civilização humana. A história, ela tem uma importância grande porque ela sempre fornece subsídios para a gente dar resposta a algumas perguntas fundamentais. Quem somos nós, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nem sempre é uma resposta só, inclusive, né? Por isso que a gente faz pesquisa. Mas assim como a gente individualmente faz essas perguntas também são feitas coletivamente. Se a gente vivesse o presente, apenas o presente, e não soubesse o passado, a gente não teria identidade, né? Se a gente perdesse a memória hoje, se a gente não se lembrasse nada do que aconteceu ontem, antes de ontem, a gente deixaria de existir, né, do jeito que nós somos hoje mesmo, né? Então, o que nós somos é resultado desse passado, e isso também nos embasa para ter perspectiva de futuro. Se é assim na vida individual, também é na coletiva. E às vezes acontecem fatos importantes, crises, mudanças, e a gente fica sem entender por que as coisas acontecem, né? Então vejam, o mundo hoje passa por grandes crises no Oriente, ou mesmo no Brasil, crise econômica, e a gente fala, mas por que existe essa crise? A gente só vai encontrar a resposta para essas perguntas se a gente pesquisar a história. Pode ser uma história econômica, pode ser uma história política, porque a gente não tem a resposta imediatamente, a gente fica imerso mesmo, mergulhado no presente, e a gente não se dá conta de que os acontecimentos que envolvem a nossa vida, tanto a vida individual, a vida da nossa família, a vida da nossa cidade, a vida mais ampla, tudo isso nos leva a pesquisar o passado, pesquisar a história, mas não para ficar no passado, é exatamente para a gente atuar melhor no presente. Professor, realmente o senhor deu um esclarecimento pontual e fundamental, né? Que a história, na verdade,
quem não tem história não tem identidade, né? Nem um povo, nem uma nação, né? E como a história geralmente é a memória de um povo, de uma nação, e nós que estamos aqui no Paraná, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, então, da história do Paraná, como é que, né, se narra ao chegar ao norte e noroeste do estado, né? Quais os principais fatos que demarcaram e, vamos dizer assim, foi o marco para formar a história nossa aqui do Noroeste, né? Para depois nós falar um pouco de Maringá, né? Isso é muito interessante porque a gente pensa às vezes que o Paraná sempre existiu. Não. Mesmo se a gente reconhecer a existência do Brasil a partir de 1500 ou um pouquinho mais adiante com a chegada dos portugueses, o Paraná não existia nessa época. O território atual do Paraná pertencia quase que na totalidade à coroa espanhola. Porque quem saiu faz pouco tempo da escola, está na escola, se lembra do famoso Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha dividiram o grande território do Mundo Novo, e para Portugal ficou uma franja litorânea do atual Paraná. Então, onde nós estamos aqui era a Espanha, era a coroa espanhola, né? E há vestígios de presença, de passagem, de comitivas espanholas. E até entre 1580 e 1640, inclusive, Portugal foi dominado pela Espanha. Então, tudo era espanhol, inclusive as demais faixas, né? Era o domínio espanhol. A partir de 1640, nós temos uma outra fase. Mas, mais contemporaneamente, já que o nosso tempo é curto, eu creio que um marco fundamental seria a Constituição da província do Paraná em 1853, quando a gente se emancipa da comarca de São Paulo. E, mais recentemente, esse processo de ocupação mais ampla do interior do Paraná, porque até o início do século, o Paraná era quase que coincidia com Curitiba e a região de Ponta Grossa, Guarapuava. Essa expansão para o interior, da qual resulta a constituição de cidades como Londrina e Maringá, é mais recente. É das últimas décadas. Só para o espectador ter uma noção, em 1940, o Paraná tinha 1 milhão de habitantes. Em 1960, tinha 4 milhões de habitantes. Então, há um grande processo migratório e de imigração também, que vai ocupando esse território. Mas quando a gente fala ocupar, a gente não pode pensar que aqui havia só mato e bicho. Não. Nós tínhamos ocupações anteriores. Nesse território que nós chamamos de norte do Paraná hoje, há vestígios de presença humana de 10 mil anos, né? Porque havia índios, houve várias gerações do que nós chamamos de índio, mas essa ocupação mais recente, que constitui Maringá, Londrina e as demais cidades, isso é das últimas décadas. Então, eu considero que esse marco da província de 1853 é muito importante e essa ocupação mais recente, até porque constitui as cidades em que nós vivemos. Perfeitamente. Realmente, o senhor esclareceu bem. Até esse dia eu vi aí algumas questões falando dos jesuítas, né? Os primeiros que tiveram aqui na região do norte, aqui de Maringá e tal, e depois foram praticamente expulsos, né? Aí lá para as regiões das missões, lá no Rio Grande, né? Tem toda essa história dos jesuítas, né? Nós temos aqui o caminho de Piabiru, que era conhecido pelos índios, mas os espanhóis também usaram muito para fazer as suas comitivas, suas caravanas. Na cidade de Fênix, nós temos grandes sítios arqueológicos que indicam esses vestígios. Mas, professor, aí eu gostaria de conversar um pouco sobre Maringá, né? Vamos falar um pouco da história da nossa terra aqui. Quais os fatos principais que marcaram a história de Maringá? E muitos falam que Maringá foi planejada. Outros dizem que com uma briguinha da Melhoramentos, com políticos de Mandaguari, prefeito, etc., eles resolveram deslocar todos os investimentos para cá. E o que há de verdade em tudo isso? Maringá foi planejada já? Foi consequência de uma desavença política? Foi um casuísmo? O que aconteceu? Na década de 1920, a companhia inglesa, ela comprou um enorme latifúndio para iniciar um processo de colonização. Ela começa com Londrina, mas nesse grande planejamento já havia previsão de constituir a cada 100 quilômetros um grande núcleo urbano e no intervalo centros urbanos menores e uma grande ocupação do campo também com venda de lotes rurais, né? Era o tempo da cafeicultura.
Então Maringá já foi planejada para ser um desses grandes centros urbanos, embora ela tivesse nascido pequenininha, como todas as coisas, né? Mas já havia um planejamento para que ela se tornasse grande e fosse um polo urbano. É aquela ideia da tal de cidade-jardim, né? Isso. Que eles falaram. Houve um investimento, inclusive, no planejamento urbano. Basta conferir o planejamento de Maringá com as demais cidades da região. Então a companhia, já na fase paulista, que é a segunda fase, ela promoveu esse investimento. Depois vai promover o investimento também em Cianorte, que é uma cidade bastante bem planejada também, que é o terceiro grande centro urbano, e depois o Moarama. Então, esse planejamento está colocado. Agora, quais são os fatos principais, né? Na origem de Maringá, nós podemos dividir a ocupação em algumas fases. A primeira fase é quando se iniciam as vendas dos chamados lotes rurais. Isso foi em 1938. Em 1942, começa o que a gente chama de Maringá Velho, que é o primeiro núcleo urbano, mas era um núcleo provisório. Aí, quando se define o planejamento, ali na conjuntura da guerra, já se criam as condições para a venda dos terrenos na parte definitiva, que é o chamado Maringá Novo, né? Isso se consolida em 1947. Essa é uma nova fase, é quando há a fundação oficial de Maringá. E a última fase é 1951, há 60 anos, quando nós fundamos o município de Maringá e Maringá se emancipa de Mandaguari. De lá para cá, é essa fase de progresso que nós conhecemos. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a vocação, então, que foi reservada para Maringá. Maringá foi reservada para ser um grande centro, um centro regional, e também um pouco sobre a origem, né, do nome Maringá. Uns falam cidade canção, outros surgiu de uma música, outros e tal, e tem até história do Gilberto Carvalho. O que o senhor, que é um grande pesquisador, conseguiu concluir a respeito? A professora Franci Luz, ela produziu uma grande obra sobre a história de Maringá. Ela considera mais verdadeira a versão de que a música fazia muito sucesso, a música do Gilberto Carvalho, entre os trabalhadores que se dedicavam de roubada das matas. Então eles cantavam a música porque falava de imigrantes como eles próprios, né? Quanto à vocação de Maringá, ela nasceu para ser grande. O planejamento era para ser um polo regional. Agora veja bem, uma coisa é planejar, outra é realizar. Isso indica que as pessoas que vieram para Maringá trabalharam muito, seus dirigentes empresariais, seus dirigentes políticos, para tirar o planejamento do papel. E para ir além do planejamento. Hoje Maringá está muito além do que foi planejada. E isso é um sucesso de cidade, sem dúvida alguma. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre o seguinte. Nós sabemos que, inicialmente Londrina fala que é Pequena Londres, né? E a ideia de Maringá é aquela ideia também de cidade-jardim, né? Que é um núcleo, um grande polo, com cidades menores em volta e depois outros pequenos, né? Também dentro de um planejamento assim, de respeito ao meio ambiente e de também dar qualidade de vida para que o ser humano, pois a cidade é considerada uma das grandes invenções da humanidade, né? Onde a gente possa, vamos dizer assim, revelar a sua potencialidade, né? O senhor acredita que hoje o destino que Maringá está tendo, a evolução dela, está dentro daquilo que foi planejado pelos urbanistas à época? Ou ele extrapolou, ou ele seguiu outro caminho, ou em termos de qualidade de vida do que foi projetado, ele teve uma certa adulteração? Como é que o senhor interpreta hoje a nossa Maringá? E se o senhor achar que deve mudar de curso ou de rumo, o que seria interessante? O planejamento ele foi feito para uma cidade menor, né? Até a ideia de uma cidade-jardim não é de uma cidade muito grande. É verdade. Né? Então, à medida que a cidade cresce, ela cria tensão com o planejamento original. Então, e a sua pergunta, ela pode ser respondida de muitas maneiras. Existem divergências sobre isso na vida acadêmica, há pesquisas que apontam conclusões diferentes. Agora, o que nós sabemos, e as pesquisas confirmam isso, é que a cada década, Maringá se dedica a um planejamento. Né? Aí os problemas são novos e a cidade tem que dar as respostas coerentes com aquele momento. Né? Então, é sempre pertinente que o prefeito do momento ele reúna a comunidade, as lideranças empresariais, as lideranças comunitárias, as populares, a comunidade acadêmica, para encontrar a solução adequada para aquele momento. Mas eu creio que a gente pode afirmar isso, que Maringá continua dedicando o planejamento ao seu futuro. Muito bem. Professor, essa entrevista está bastante agradável e é brilhante sua resposta. Mas como nós somos meio escravos do tempo, né?
Eu gostaria de, para encerrar, pedir que o senhor deixasse uma mensagem de otimismo para os maringaenses e todos os telespectadores. Como estão falando bastante da história do Paraná, mas também especialmente de Maringá e região, uma mensagem interessante de como nós podemos ser protagonistas da construção de uma Maringá e de uma região, o estado, como fator de qualidade de vida saudável, uma sociedade mais justa e humana. O que o senhor deixaria a mensagem para a população? Eu diria exatamente aquele exemplo do planejamento no papel e a construção do fato, né? Certo. Maringá foi planejada para ser uma bela cidade, uma grande cidade, mas eu diria, sem medo de cometer exagero, que Maringá foi além do planejamento, né? A cidade que nós temos hoje é maior do que foi planejada e é uma cidade da qual nós nos orgulhamos. E se isso acontece, é porque houve uma construção coletiva, não é de uma pessoa só, né? De um dirigente político, né? Acho que houve um envolvimento coletivo bastante exitoso. Claro que a cidade tem problemas, todas as cidades têm problemas, né? Mas nós devemos ter orgulho. Eu sou maringaense, né? Quando faço pesquisa, eu aponto os aspectos críticos, sempre com o intuito também de colaborar com a reflexão sobre a realidade, mas essa crítica não apaga o principal, né? Aliás, ela quer exatamente avançar nessa grande obra coletiva que é Maringá. Na verdade, todos são protagonistas e construtores da história, né? Ninguém faz a história sozinho. É verdade. Professor, nós realmente ficamos sensibilizados com a sua entrevista, realmente brilhante, e temos certeza que vai enriquecer muito o nosso programa e a comunidade vai realmente absorver muito bem as suas respostas. Agradecemos a sua presença e queremos colocar o programa à disposição aqui da vida acadêmica dos acadêmicos, dos mestres da UEM. Nós já tivemos bastante passando por aqui, né? E contribuindo com, naturalmente, os conhecimentos dos senhores. Sempre que necessário, aquilo que o senhor falou da solidão, vamos derrubar a solidão dos historiadores, né? E já fica aqui o convite para que esse programa esteja assim com as portas abertas para os senhores. Muito obrigado e passo a palavra para a sua despedida final. Para mim foi uma enorme satisfação. Estou à disposição. Sempre que houver necessidade e tempo, estaremos de volta. Nós que agradecemos e até uma próxima oportunidade.